Boa noite. Estamos, portanto, no dia 3 de novembro de 2020. Diremos que é um dia histórico, porque é um dia em que a maior nação do universo, do ponto de vista da sua potencialidade, está exercendo aquela expressão mais bonita da democracia, que é a escolha dos seus dirigentes. São milhões de pessoas que têm ido votar, com uma grande diferença para o que estamos acostumados. Lá, o voto não é obrigatório, mas as pessoas sabem que é importante escolher bem. É importante, portanto, ter a responsabilidade de ter participado da escolha dos dirigentes. Eu me lembro que li no jornal à tarde, há 3 dias atrás, naquela opinião do leitor, uma pessoa que dizia que votar ou não votar. Quando eu terminei de ler, fiz uma mensagem, portanto, via e-mail, e esta pessoa hoje teve a gentileza de me responder. Eu só pedi a essa pessoa que ponderasse a sua importância no processo, que ponderasse a importância do seu voto, porque a pessoa dizia que estava exausta com exemplos, e deu um deles, como o da sua colaboradora doméstica, que em troca de uma ligação de trompa estava deixando o trabalho para ir para o interior e depois certamente voltaria e encontraria outro emprego. Enquanto estiver fora nesses dias, tem seguro-desemprego e, portanto, terá como se sustentar pelo menos algum tempo. E essa pessoa se revoltou, mas se revoltou conosco, que estamos disputando na rua o voto popular. E eu lhe pedi, e hoje recebi uma mensagem sua, repito, dizendo que iria ponderar, porque, sobretudo, estava dialogando com um homem de letras. No primeiro momento, ela não me identificou, essa pessoa, mas logo após entrou nesse diálogo muito confortável e confortante para mim. De modo que hoje é um dia muito importante para o mundo democrático. Qualquer que seja o vencedor nos Estados Unidos da América, quem vai vencer é a democracia. Ainda que nós todos tenhamos lá alguma preferência por causa das repercussões que a escolha de um presidente norte-americano tem para o resto do mundo, tem até para o Brasil, nas circunstâncias que todos nós estamos conhecendo. Nós vamos cuidar hoje, portanto, dos erros da Prefeitura de Salvador na cobrança do imposto sobre compra e venda de imóveis, popularmente conhecido com a sigla ITIV, que traduz Imposto sobre a Transmissão Intervivos. Observe de logo, e em função desses diálogos que eu tenho mantido, observem de logo que nós estamos na 14ª aula, no 14º encontro, desde 1º de agosto de 2020. Estes encontros, em nenhum momento, no meu Instagram, professor Edivaldo Brito, em nenhum momento nós dissemos que eles eram eleitorais. Porque, além de serem, portanto, desde 1º de agosto, anteriores a esse período eleitoral que estamos vivendo, aqui nunca ousei pedir o voto
a um seguidor, nunca ousei censurar candidatos. São encontros políticos, sim, no sentido de que nós temos abordado período, aqui, todo esse tempo, nós temos abordado as atividades humanas que se referem às funções estatais. Então, é um encontro político. A tributação é uma atividade política por excelência. Por que é uma atividade política por excelência? Porque consiste na técnica de transferência do patrimônio do particular para o coletivo. Tenho insistido nisto aqui. Essa técnica de transferência, ela é vamos dizer assim, um procedimento político. Porque é um procedimento que envolve autoridades. E a autoridade funciona numa relação entre o administrado e o administrador. E essa atividade entre o administrado e o administrador está toda monitorada sob a natureza política do entendimento entre os dois. Quer ver? Essas autoridades que fazem, portanto, ou participam desse procedimento, elas são ou autoridades legislativas, ou autoridades administrativas, ou autoridades judiciárias. As três formam o que nós chamamos agentes públicos políticos, que se distinguem dos agentes públicos administrativos. A investidura de um agente público político é sempre diferente da investidura do agente público exclusivamente administrativo. E por que isto? Porque se são autoridades legislativas, vão lá pela escolha da sociedade. Vão lá dentro dessa relação de poder que o povo tem e que transmite para aquele escolhido. Se elas são autoridades administrativas com poder de mando, com expressão política, elas, obviamente, repito a expressão, são políticas. Porque mantêm o poder de mando. E se elas são judiciais, também. Não importa a forma do recrutamento do juiz. Ele é um agente público político. Portanto, o que nós temos feito aqui é sempre um diálogo para lhe mostrar os aspectos políticos da vida em sociedade. Por isso, podemos dividir o contingente humano que forma esta sociedade em sociedade política e sociedade civil. No primeiro grupo estão esses a que eu me referi, autoridades que são legislativas, administrativas, judiciárias ou judiciais. E no outro grupo estão os componentes da chamada sociedade civil. Pois muito bem, se nós estamos falando dessa técnica de transferência, poderemos insistir que ela ocorre, a técnica, através da cobrança de tributos. Temos batido muito isso aqui. E essa técnica que se faz através de tributos obedece a um regime jurídico capitaneado pela Constituição, a partir daquilo que eu chamo de Estatuto do Contribuinte, porque é a parte da Constituição, especificamente a partir do artigo 145, onde estão as regras que protegem você, contribuinte de tributo. E essas regras são tão importantes
que nós poderemos denominá-las de princípios constitucionais. Como a própria expressão pode explicitar, os princípios significam a base, significam a sustentação. Portanto, eles são as normas constitucionais que fundamentam todas as outras normas. E, repito, todas as normas que regem a transferência do patrimônio seu patrimônio, para o geral, todas essas normas são, em regra, normas princípio. Nós, por isso mesmo, falamos que o município tem 3 espécies tributárias. São os impostos, as taxas e as contribuições. Logo no começo dos nossos encontros, chamamos atenção para cada característica de cada uma dessas 3 espécies. Os impostos, portanto, são valores que se transferem do seu patrimônio sem uma causa jurídica, ou seja, sem lhe dar satisfação, senão em relação ao quadro que está a partir da Constituição. As taxas, nós dissemos, que têm de ter causa jurídica, porque elas são contraprestacionais. Eu pago uma taxa em troca de uma prestação oferecida pelo Estado a mim, indivíduo que paguei a taxa. Eu pago uma taxa em troca de uma prescrição que eu fui buscar lá no Estado. Seu Estado, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso abrir um estabelecimento, aí ele vai e cobra uma taxa que é a TFF, no caso do município, que é a taxa de fiscalização do funcionamento, taxa de polícia. Ou a contribuição, que é um tributo que, em regra, eu estou tendo também uma vinculação a algum benefício produzido pelo Estado. Pois muito bem, são esses 3 os únicos tributos que nós temos. Mas veja que o mais sensível é o imposto, porque eu disse que ele tem uma obrigação de pagar que não está vinculada a nenhuma prestação direta do Estado para quem paga. Nenhuma. Eu brinco, e já nessa brincadeira disse aqui, que eu posso arrecadar o imposto, botar numa garrafa, fechar a garrafa e jogar no mar. Claro que isso é uma figuração. Mas para você entender que eu não vou exigir, quando pago o IPTU, não vou exigir que o prefeito faça um asfaltamento de rua, da minha rua, porque não está vinculado. Ele pode, com o dinheiro que eu paguei, asfaltar a rua de uma pessoa que está bem distante da minha rua. Porque o imposto também faz uma redistribuição dessa renda, desse patrimônio. Daí a insistência que é a transferência do seu patrimônio para a coletividade. Pois bem, no encontro passado, o 13º encontro, nós tratamos do IPTU e dissemos que o IPTU era o imposto que deveria ser considerado como extrafiscal e, portanto, o imposto econômico, que a sua maior função não é arrecadar recursos para os cofres públicos. Sua maior função é a de promover o desenvolvimento urbano. Ele está inserido numa política de desenvolvimento urbano. Ele está inserido, portanto, nesta função social a ser desempenhada pelo município. Desgraçadamente não é assim que os municípios procedem, muito menos o município de Salvador.
Agora veja, isso não é uma questão política, a relação entre o poder e você? É sim. Se nisto você quiser transformar numa questão eleitoral, é uma opção de quem está me seguindo. Então, esses impostos são discriminados, como eu disse, pelos entes políticos da federação. O município tem 3 impostos, IPTU, que falamos demoradamente nas aulas passadas, o ITIV, que é o que estamos falando hoje, e o ISS. Para vocês terem uma ideia de grandeza, vejam que para 2021 está prevista uma arrecadação do IPTU, como eu disse, no montante de 746 milhões 497 mil para 2021. Devo lembrar, conforme dissemos na aula passada, que nunca se arrecadou nesse montante. E por isso é que o município aproveita para escorchar o contribuinte. E é sua vez, em 2021, de ter um prefeito ou uma prefeita, não importa, e uma Câmara que tenha sensibilidade para, disse eu no nosso encontro da terça-feira passada, tenha sensibilidade para preparar a planta de valores. Esta planta obrigatoriamente vai ser algo de 2021. E eu lhes disse isso porque, e vou bater na mesma tecla, porque o artigo 67 do Código Tributário do município de Salvador diz isso com muita clareza. Diz, artigo 67, o Poder Executivo submeterá à apreciação da Câmara Municipal no primeiro exercício de cada legislatura, primeiro exercício da legislatura que vai se iniciar é 2021, proposta de avaliação ou de realinhamento dos valores unitários padrão de terreno e de construção. Então, obrigatoriamente, você vai ter que ter uma Câmara Municipal bastante preparada para discernir com essa proposta da planta geral de valores. O outro imposto, que é o ISS, que é de maior arrecadação, arrecada do seu médico, arrecada do seu advogado, arrecada do seu contador, arrecada de todas as outras profissões. Eu dei estas, porque quando ele arrecada do médico, do advogado, do contador, claro que estes profissionais fazem repercutir em você, porque acrescenta o valor desse imposto no valor da retribuição que ele vai receber pelos serviços que ele presta. Veja que esse é o maior imposto municipal, ele está previsto para 2021 na ordem de 1.208.137.000, portanto, quase 50% a mais do que o valor do IPTU. E afinal, o ITIV, que é o que vamos tratar hoje, este, coitadinho, vai para 183.879.000 reais. Chamamos tanta atenção mais uma vez. O IPTU é um imposto extrafiscal porque busca efetivar o exercício da função social da propriedade. Porque o dono do bem tem de exercer os direitos elementares do domínio, que são usar, gozar e dispor da coisa, do bem, de acordo com a política de desenvolvimento urbano executada pelo município, conforme as diretrizes gerais fixadas em lei municipal.
Novamente, quem faz a lei municipal é o vereador, será esta Câmara que vai você escolher a partir de 2021. E é nisso que consiste a chamada função social da propriedade. Ora, essa política de desenvolvimento urbano tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Para quê? Para garantir o bem-estar dos habitantes da cidade. Instrumento dessa política de desenvolvimento urbano é o plano diretor. Novamente, o que é o plano diretor? Que nós aqui conhecemos com o nome de PDDU, e que quando ele foi votado há 10 anos atrás foi um problema. Parou na justiça, está até hoje sendo discutido na justiça. E muitos dos vereadores daquela legislatura estão ainda enrascados na justiça, porque o Ministério Público entendeu que o voto daqueles vereadores eram votos irregulares, anormais. Eu não entendo assim, porque eu acho que os vereadores têm o que eu chamo de discricionariedade política. Enquanto estão votando a lei, enquanto estão exercendo, portanto, o seu munus, eles não devem satisfação nem mesmo ao seu eleitor, porque ali ele tem que ter em mente o interesse público. E como ele tem discricionariedade política, ele é livre para decidir. Se a lei que ele elaborou tem defeitos dentro do sistema jurídico, então que se vá à justiça, não condená-lo porque deu aquele voto, mas derrubar a sua obra, que é aquela lei viciada por inconstitucionalidade. Portanto, discordo dessa ação do PDDU feita 10 ou 12 anos atrás. Eu não estava na Câmara, mas quero chamar a atenção da importância do plano diretor, porque ele é uma lei elaborada pelos vereadores estabelecendo as exigências fundamentais de ordenação da cidade. Pois bem, portanto, o fato gerador do imposto chamado IPTU é completamente diferente do que eu vou enfrentar agora. O fato gerador do chamado IPTU é a propriedade. O fato gerador do chamado IPTU é o atributo que você tem chamado proprietário. Se você é proprietário, tem esse atributo. E o imposto vai alcançar exatamente essa sua qualificação. Por isso, a ele também se aplica o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, ou seja, o da análise da capacidade de pagar. O IPTU, pelo amor de Deus, não incide sobre o imóvel, incide sobre atributo da pessoa, atributo de ser proprietário, dono daquela coisa. É assim que diz a Constituição. Imposto sobre a propriedade, uma vez. Imposto sobre a propriedade, 2 vezes. Imposto sobre a propriedade, 3 vezes. Não é imposto sobre imóveis, não está isso na Constituição. Agora é hora de você verificar um outro fato gerador, tal qual está na Constituição. Se você abrir a Constituição no artigo 156, ela vai dizer que há um imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis. Olha só, ela também não está dizendo que o imposto incide sobre o patrimônio, ela não está dizendo que o imposto incide sobre a propriedade, porque senão iria haver bitributação. Ela está dizendo que incide sobre um episódio chamado transmissão. Transmissão, 1 vez, 2. Transmissão, 3 vezes. Enquanto eu não fizer esses exercícios, eu confundirei tudo. Enquanto eu não fizer esses exercícios, a minha confusão sobre tudo vai atingir a caracterização de cada imposto.
e vai atingir, nesta confusão, você, que é o contribuinte de todos eles. Portanto, se o fato gerador do IPTU é o exercício da propriedade, é a qualidade de ser proprietário, a qualidade de ser proprietário é a qualidade de ter o domínio do bem. A qualidade de ter o domínio do bem é poder usar este bem, gozar sobre esse bem, dispor sobre esse bem. Vamos ver qual é o fato gerador do imposto de transmissão do ITIV. Vale a pena que nós leiamos a Constituição exclusivamente para deixar você bem sabedor de que tudo deve ser visto na Constituição. No artigo 156, que nós estamos chamando a atenção, a Constituição diz que são impostos do município, os três mencionados, e o ITIV, ela diz que é imposto sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. Vou parar aí e vou tirar o núcleo que interessa para você. Imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis. Intervivos, a expressão latina, o legislador está querendo chamar a atenção de que é imposto entre transmissão que ocorre entre pessoas vivas. Porque certamente vai ter uma transmissão que não é por ato entre vivos. E nós estamos aí falando do imposto sobre transmissão causa-mortes. Portanto, é o imposto sobre herança, chamemos assim. O fato gerador do ITIV é a transmissão da propriedade que se efetiva mediante uma transação imobiliária, como nós dizemos. Vamos repetir? É a transmissão da propriedade que se efetiva com aquilo que nós conhecemos com a expressão transação imobiliária. Ou, mais bem ao alcance de todos, é uma compra e venda de um imóvel. Portanto, com o imposto de transmissão, não estou tributando a propriedade. Porque eu não estou tributando o gozo, eu não estou tributando o uso. E veja, alguém pode dizer, mas você está tributando a forma de dispor do bem. Mas se o legislador quisesse assim, ele teria estabelecido que o imposto incidiria toda vez que você usasse o bem, toda vez que você gozasse o bem, toda vez que você dispusesse do bem. E para dispor do bem tem várias modalidades, como, por exemplo, eu posso transferir para alguém este uso do bem, uma locação, por hipótese. Eu posso separar a posse. Mas o legislador falou de uma categoria específica do direito, uma categoria jurídica chamada transmissão. A transmissão consiste no ato de transferência de alguma coisa. Então, se é assim, nós poderíamos dizer que o fato gerador é diferente, porque a transmissão é o ato. Transmissão é o ato de transferir um objeto de uma pessoa para outra. Na hora que você vai transferir, eu vou em cima dessa transferência e exijo, portanto, que você pague um imposto. Se não fosse com esta clareza, eu diria, sem dúvida nenhuma, que confundir os impostos incidiria numa categoria jurídica, no campo tributário, que se chama bitributação. Bitributação. Eu não estou falando de dupla tributação. Já que eu toquei nisso, você é obrigado a distinguir. A dupla tributação é quando entidades
de poder político diferenciado, como um país e outro, tributa o mesmo fato. Por isso existem os convênios, as convenções, os tratados para impedir a dupla tributação. No caso da bitributação, eu estou diante de entidades da mesma estrutura política, alcançando o mesmo episódio, o mesmo fato, com tributos de nomes diferentes. No sistema brasileiro hoje, há a impossibilidade de nós identificarmos dois impostos sobre o mesmo fato, que eles estão tão bem discriminados quanto ao elemento material, quanto ao fato tributável, que isso é impossível. Isso é impossível. Por isso que eu estou dizendo que uma coisa é a propriedade, o exercício. A outra coisa é a transmissão desta propriedade, deste poder que eu tenho sobre um bem para outra pessoa. Pois bem, essa transmissão foi dividida pelo legislador da Constituição em duas espécies. Uma espécie é aquela que nós conhecemos como ITIV, que vamos tratar, que é a transmissão intervivos. A outra espécie é a transmissão causa-mortis. Este imposto trouxe atrelado em si, pela Constituição, também a hipótese de uma transmissão intervivos, que nós conhecemos com o nome de doação. Então, foi entregue esse imposto, transmissão causa-mortis e doação ao Estado. E por que o legislador da Constituição pegou o imposto de transmissão causa-mortis e deu ao mesmo cobrador dele o imposto sobre doação, integrado um no outro? Porque eu podia simular, num planejamento tributário, uma transferência dos bens enquanto vivo estivesse e não pagar o imposto de transmissão intervivos, simular uma doação. Por isso é que você, pegando a Constituição, vai ver que, para distinguir os dois impostos, o do município e do Estado, o legislador chamou a atenção de que essa transmissão intervivos é por ato oneroso. Isso significa que eu preciso distinguir o que é um ato oneroso de um ato gratuito. Porque eu vou insistir que a doação é um ato gratuito. Mesmo aquela doação que se chama de doação modal ou doação com encargo, ela é um ato gratuito. Então, o que é que eu chamo de ato oneroso? Se na doação há uma transferência da coisa, se na compra e venda há uma transferência da coisa, é que ato oneroso é aquele praticado com a transferência patrimonial recíproca. Quando eu entrego um bem a alguém e recebo deste alguém de volta uma contraprestação, está aí um ato oneroso, porque houve reciprocidade de transferência patrimonial por uma só causa. Na doação não tem isso. Por isso ela é ato gratuito, porque só há uma atribuição patrimonial, que é do doador para o donatário. Por isso é que não está envolvido no quinhão do município. Olha só, há não sei quantos códigos tributários de municípios por aí afora
que tributam a doação por causa dessa expressão constitucional de por ato oneroso. Mas você tem várias saídas para isso. Nós vamos deixar um encontro nosso lá para frente só para deslindar este assunto, para que você não caia no engodo dessa cobrança indevida pelo município. Pois bem, se tudo isso é verdadeiro, se a Constituição dividiu em duas espécies, como eu acabo de dizer, nós poderemos, assim, destrinçar um pouco o imposto que nós estamos chamando de ITIV. Primeiro, é uma transmissão interviva de bens imóveis e dos direitos reais relativos a imóveis. Esses direitos reais relativos a imóveis não podem ser aqueles que nós chamamos de direitos reais de garantia, que são 3. A hipoteca, a anticrese e o penhor. Esses 3 não estão alcançados pelo ITIV, mas todos os outros, de uma lista que nós encontramos no Código Civil, uma lista que nós encontramos exatamente no artigo 1225 do Código Civil, todos, à exceção dos 3 a que eu me referi, podem ser alcançados pelo ITIV. Esses direitos reais de superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, os direitos do promitente comprador de imóvel, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso, todas essas modalidades estão alcançadas pelo imposto municipal. Mas, apesar desse mundo de dinheiro, o município e o administrador quer escorchar o contribuinte, porque na política dele ele não se preocupa com o desenvolvimento urbano, se preocupa com atos demagógicos, aí sim com caráter eleitoreiro. Ainda mais agora que todo mundo se elege com a perspectiva de se reconduzir, é presidente de república, é governador de estado, é prefeito, já pensa no primeiro mandato na sua reeleição. E aí isso é um desastre. Mas então o imposto incide sobre essas questões e está aí a diferença que nós queríamos estabelecer. Agora vamos então ver como é que o Código Tributário Nacional, que é a lei abaixo da Constituição, que estabelece essas regras tributárias, como é que ele nos oferece a disciplina jurídica do ITIV. Em primeiro lugar, ele diz que a definição de imóvel deve ser a mesma que está no Código Civil. Pronto. Em segundo lugar, ele diz que, lá em outra parte, que o legislador do município não pode alterar, olha só, isso é para anotar no caderninho, não pode alterar a forma, o destino dos, vamos dizer assim, dos impostos para se beneficiar cobrando imposto. Isso precisa que você veja aí no seu Código Tributário Nacional, no artigo 109 e 110. Ele é bem claro e nesse ponto é que o nosso legislador municipal, a nossa Câmara de Vereadores, induzida pelos interesses da maioria com o Poder Executivo, desrespeitou essa legislação. E agora, na primeira
no primeiro ano da legislatura que vem, cabe a você indagar do seu candidato a vereador, do seu candidato a prefeito ou candidata a vereador ou a prefeita, vereador ou a prefeita, se esse candidato ou essa candidata está apto a fazer essa leitura que lhe protege. Olha só, diz o legislador no artigo 110 do Código Tributário Nacional que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal. Por isso eu parti da Constituição Federal, que fala de transmissão inter vivos de bens imóveis. Quem define o que é transmissão é o Código Civil, não é o Código Tributário. Então o vereador não pode definir, como definiu no Código do Município, o imposto ITIV como ele fez. Isso ele não pode fazer. Porque vamos ao Código e ele diz no artigo Código Civil. Não foi assim que o legislador do município não pode alterar o Código Civil? Ele diz: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Pronto. Então veja você, vamos traduzir por necessidade essas questões. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo. O que é o título translativo? É o que nós em direito chamamos de títulos adquirendi. O que é o títulos adquirendi ou título translativo? É a escritura pública. Porque o Código exige que, para esta situação, nós façamos a escritura pública. A partir de um certo valor, o Código já exige isso. Entendeu? Então você tem que seguir o que ele determina. E se ele assim entende que você deve, portanto, fazer escritura pública, você vai ao tabelião. Eu estou insistindo nisto, sim, porque há muita confusão sobre esta matéria, né? E é preciso que você não faça esta confusão. Diz o artigo 108 que a escritura pública, 108 do Código Civil, a escritura pública é essencial para a validade desses negócios jurídicos de compra e venda sobre imóveis, olha só, de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, naquele tempo tinha salário mínimo com valores diferenciados, hoje não tem mais. Então, se você pegar hoje o valor do salário mínimo, é 1.045, com 30 e poucos mil reais a um imóvel, você já precisa da escritura pública. Como um imóvel hoje custa isso, sempre mais, então você já sabe que a escritura pública é o títulos adquirendi, ou que nós chamamos em português o título translativo da propriedade. Eu posso vender o imóvel a 10 pessoas, posso lavrar 10 escrituras no mesmo tabelião ou em 10 tabeliães. Aquele primeiro entre os 10 que for ao registro de imóveis com títulos adquirendi, estará habilitado ao que nós chamamos de modus acquisitionis. Esse modus acquisitionis é a maneira, é o procedimento pelo qual no Brasil se adquire a propriedade. Eu tive um professor bom de direito civil que foi Orlando Gomes, mas tive um outro também bom que foi Aliomar Baleeiro, que não era professor de direito civil,
mas que todo dia ele nos dizia: olhe, adquire a propriedade quem fizer o registro, primeiro que fizer o registro. Portanto, por que Edivaldo Brito está insistindo nessas coisas com você, que às vezes é leigo em matéria jurídica? Está insistindo com você, que às vezes é estudante de direito e ainda não está com esses pormenores. Está insistindo com você porque ele tem uma preocupação, a de que você veja onde está sendo vilipendiado pelo município, onde o município não respeita os construtores que fazem incorporação, e os construtores não podem ser considerados com você como pessoas, são ricos, são empresários. Eles são quem mais empregam entre nós, porque empregam mão de obra sem nenhuma especialização. O pedreiro, pai de Edivaldo Brito, João, foi assim. O homem maceiro que faz a massa não tem nenhuma especialização, nem precisa ter. Esta mão de obra é importante. O construtor é tão importante que ele movimenta um mundo de vida industrial no país. Do grão de areia que ele compra até o lustre mais pernóstico para colocar no apartamento que ele está vendendo, ele movimenta uma mão de obra enorme. O município de Salvador não respeita isto. E as pessoas se confundem com demagógicas providências, sem tomarem com consciência isto. Você que está acompanhando esta live, você que é meu seguidor, saia difundindo estas coisas. Porque senão, nós vamos ter até um reflexo na economia, porque se a procura for muito grande, os preços tendem a baixar. Se a procura for menor, os preços tendem a ser maior. Portanto, eu quero dizer com isso que você precisa ver o seu ITIV com o seu componente da futura Câmara de Vereadores, com o seu prefeito. Sabe por quê? Porque consta da legislação que foi mandada para a Câmara e que a maioria do chefe do Executivo que está aí aceitou. Portanto, eu estou fazendo uma observação bem política. Bem política no sentido que eu já disse. Política no sentido de que a atividade que corresponde a uma relação entre você e o poder público político, entre você, que é a sociedade civil, e a sociedade política. É nesse sentido que nós estamos fazendo política aqui. Pois muito bem, então você veja, aqui o artigo 122, que foi mandado, portanto, por uma lei desgraçadamente votada pela Câmara de Vereadores, diz: o imposto será pago antecipadamente. Eu nunca vi nenhum imposto ser pago antecipadamente. O imposto só pode ser pago se houver fato gerador. O fato gerador tem que acontecer primeiro, para depois eu pagar o imposto. Ora, se eu lhe disse há pouco que o modus acquisitionis é a transcrição da escritura pública, que é o título adquirendi, no registro de imóveis, como é que a Prefeitura de Salvador pode cobrar o ITIV na planta? Você tem um lançamento de um edifício de apartamento, pasme, caia para trás. Você vai lá naquela barraquinha que estão colocando ali para vender os imóveis, e o homem faz com você aquelas
tratativas iniciais, disse, mas tem o ITIV. Que ITIV? Ainda está o terreno nu. Como é que vou pagar ITIV? Eu te conto um caso rápido. Tinha uma construção dessa no Rio de Janeiro, que se prometia entregar os apartamentos em dezembro de um ano qualquer. Os anos se passaram. Já tinha chegado a setembro, próximo daquele dezembro, e ainda não tinham feito nem os alicerces. Há uma decisão bonita do ministro Rui Rosado, mandando, portanto, resolver o contrato, ou seja, acabar com o contrato, para devolver o dinheiro às pessoas. Mas isso foi entre o construtor e o comprador. Mas entre você, que é o comprador, e o município, você está roubado. Porque depois que você for pedir a restituição do imposto pago, porque não se teve o resultado do empreendimento, você vai para a fila de precatório, que é uma coisa horrorosa. Se você quiser, um dia nós vamos examinar essa questão dos precatórios. Mas agora você precisa entender, precatório é uma ordem judicial. Depois que o processo transita em julgado, para que você receba o que você tem direito numa fila, num MOC, no mapa de organização de credores. Aí você vai para esta fila. E seu dinheiro que você pagou, teve 2 prejuízos. O prejuízo de não ter recebido o imóvel porque a construtora não terminou, nem lhe deu bolas, e o prejuízo de ter sido roubado pelo município da cidade de Salvador, que pegou o dinheiro aí. Você vai perguntar assim, não tem saída? Tem. Tem uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski contra isto. Só que no sistema judicial brasileiro, daqui que chega o seu caso até o Supremo Tribunal Federal, você já morreu. Você já morreu. Para que você não tenha essa morte antes de tudo isso, veja em quem você vai escolher para ser seu prefeito ou sua prefeita, para saber se vai repetir essas doses cavalares de regras tributárias que quase matam a mim de grito e exigência, mas como eu sou um sujeito que tem esperança, eu imagino que tudo isso um dia vai acabar. E nós temos a vitória final, respeitados esses conceitos jurídicos que eu estou te passando. Mas ainda pior do que isso é a apuração da base de cálculo, que o Código Tributário do município diz que é o valor venal. E aí a prefeitura o que é que faz? Pega aquele mesmo valor venal do IPTU, escorchante, e joga para o valor venal do imóvel. Não importa qual foi o valor pelo qual você fez a transação com o seu vendedor do imóvel. Mais do que isso, a prefeitura, inclusive, nas realizações de capital, ela vai em cima das pessoas. O que é isto? Você pode fazer o que nós denominamos de planejamento sucessório. E aí, você, para evitar, eu estou dando só um exemplo, para evitar pagar o imposto de transmissão, você pode constituir uma patrimonial, por exemplo, e nessa patrimonial você colocar seus filhos e as pessoas que seriam seus herdeiros, e quando aquele que fez a patrimonial com essas outras pessoas da família falece, já se evitam constrangimentos com familiares, etc. Eu vejo minha mulher, professora de civil, aqui nessas aulas à distância, falando às escâncaras sobre o direito sucessório. A professora Reginalda fala, insiste o que é testamento, o que é herdeiro necessário, o que é tudo isso, e o código às vezes traz
coisas que no meu tempo nem o legislador cometeria esse engano, confundindo herdeiro e legatário. Legatário é legatário, herdeiro é herdeiro. Tem um dispositivo no Código Civil que é lamentável a redação, mas o legislador não é obrigado a ser doutrinador. E como ele não é obrigado a ser doutrinador, precisa do professor, precisa do jurista que vai ajudar a deslindar essas coisas. Pois bem, o que é que diz a Constituição? A Constituição diz que você não paga o ITIV quando se trata, portanto, de uma situação como estas, que você vai constituir uma empresa qualquer, afetando ao capital imóveis. Aí diz, num ponto, uma coisa que o município confunde de propósito. Diz, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Mas aí diz embaixo a Constituição que há uma exceção quando a atividade preponderante do adquirente é compra e venda, é locação de imóveis. Ora, do adquirente, se você está fazendo uma sociedade consigo mesmo, com os herdeiros que seriam daquele patrimônio, você não está, portanto, fazendo com adquirente nenhum. O patrimônio é seu e o patrimônio é dos herdeiros. Portanto, não há adquirente. Há as mesmas pessoas servindo ali de vamos chamar assim, uma política sucessória, uma política tributária. Mas tudo isso não é respeitado pela lei de Salvador. Aí eu lhe pergunto para concluir, será que isto tem algum caráter, se não político? Será que eu estou nessas lives tendo um outro propósito que não o propósito político? O propósito de você exercer o poder. Política é poder. Você exercer o poder que você tem. Será que eu invoquei no começo desse nosso diálogo o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos da América do Norte à toa? Ou foi para dizer que aquele povo, aos milhões, foi, portanto, às urnas? Aos milhões, aquele povo foi às urnas para escolher o seu dirigente, seja lá qual for dos dois. Por que você não vai fazer a mesma coisa no dia 15? Vá às urnas, escolha quem você quiser. Mas você depois não chore por dizer, não vou votar. Enquanto você não vai votar, aquela questão que você acha que é uma mazela, que é uma coisa deplorável, vai ser vitoriosa, porque seu voto não vai contar. Vai contar exatamente daquele que é responsável por essas mazelas. Você está me ouvindo? Você está me vendo? É nesse sentido que eu digo que a minha função é política. E ela é política em qualquer circunstância. É política como advogado, é política como professor na sala de aula, é política nesse encontro que eu tenho com você, é política no exercício de um mandato. Não confunda as coisas. Política é política mesmo, é poder. E o poder está na mão do povo, como diz o artigo 1º da minha Constituição. Quem exerce o poder é o povo. Agora, se você abre mão de exercer o poder, não chore depois, nem você tem justificativa. Eu agradeço, portanto, a sua companhia hoje. Eu espero que de hoje a 8 estejamos aqui juntos. Dia 10 de novembro, que você convide outros seguidores para que conosco no Instagram, professor Edivaldo Brito, siga estes exercícios de política, esses exercícios de democracia. Eu vou encerrar, porque logo em seguida eu vou presidir a primeira sessão solene
virtual da Câmara de Vereadores. Essa sessão é para outorgar a medalha Zumbi dos Palmares, uma comenda que é entregue só no mês de novembro a personalidades que praticaram algum ato em favor da integração social no meu país. A primeira sessão virtual solene nós vamos realizar agora sob minha presidência para conceder ao escritor Ciro de Matos esta medalha. Ele mereceu porque tem uma literatura enorme no campo da prosa e da poesia em favor da integração dos brasileiros, negros e brancos. Essa questão, portanto, do racismo, do preconceito ou da discriminação, ela é uma questão que nós temos que resolver em conjunto. Ela não se resolve só pelos negros, ela não se resolve só pelos brancos. Ela só resolve quando todos os habitantes deste solo nos considerarmos irmãos entre nós. E eu me lembro sempre do padre Sadoc quando dizia: todos somos irmãos porque todos somos filhos do mesmo Deus, que nos chamou de filhos. E é por isso que eu louvo essa encíclica última do pontificado de Francisco, Fratelli Tutti. Evidentemente que isto serve para católico, apostólico, romano, serve para qualquer cristão, e até para quem é ateu ou quem é agnóstico, porque convive numa sociedade que precisa de fraternidade. Portanto, nós estaremos juntos terça-feira, dia 10 de novembro, respondendo possíveis indagações que você fez e me colocando mais uma vez num ato político. Um ato político é um ato que examina o poder. Até terça-feira.